Obrigada. Vamos então dar continuidade a estes trabalhos. Estamos já na reta final e utilizando um termo de Vila Real, porque Vila Real é corridas, é circuito internacional de Vila Real, portanto estamos mesmo na reta final para cruzarmos esta meta, para esta mesa redonda. Estou a fazer um compasso de espera porque estão a colocar os microfones às nossas convidadas. Perfecto. Entre tanto, enseguida, después de la mesa redonda en la que se aportarán distintas ideas con diferentes invitados, perfiles muy distintos también, después iremos con la clausura de este congreso. Estamos apuntando ya muchas conclusiones, Mila y yo, sí, ¿verdad? Porque hemos ido poco a poco absorbiendo todos los argumentos que se van esgrimiendo durante todas estas horas, de forma que compartiremos también todas esas conclusiones. Una idea fundamental que a ti te gustaría que quedase clara en esta mesa redonda, una idea, Mila, ¿cuál sería? Uma ideia é tentar ver como é que realmente estes projetos podem passar das ideias para a prática. É isso que vamos tentar ver. Que desenvolvimento sim, é que... se for necessário, sim. Já está? Sim, okay. De que forma é que estes projetos têm realmente contribuído para o desenvolvimento das nossas regiões, no fundo, do nosso país e do mundo, não é? Portanto, passar da teoria à prática. Acho que isso é o essencial e o principal objetivo que nos move a todos, penso eu. Muito bem. Bueno, pues os dejo aqui. Já conseguimos ouvir então as nossas convidadas, até já. Gracias, Mila. Vamos então falar da inovação social como motor de desenvolvimento local. Para o efeito, temos convidadas Helena Loureira, coordenadora-geral da equipa de representação regional de Portugal, Inovação Social. Licenciada em Psicologia, iniciou a sua carreira como técnica superior da Câmara de Gondomar, presidiu a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar e é também fundadora da Associação de Intervenção Comunitária. Bem-vinda, muito obrigada. Passo a chamar outra convidada, a Ana Feijó, diretora da Fundação da La Caixa em Portugal. Não está. Não. Muito bem, não me tinham dito isso, então passamos à outra convidada, Cristina Balbas, uma das fundadoras da Escola Lab, um projeto que já impactou mais de 13 mil alunos entre os 4 e os 14 anos, com foco especial naquelas situações de jovens mais em situações de vulnerabilidade. Muito obrigada a ambas, vamos então sentar um bocadinho. Começo por si, Helena Loureiro, que trabalho tem sido desenvolvido em Portugal pela inovação social nos últimos meses? O Fundo de Inovação Social também que existe tem contribuído para as iniciativas, na sua opinião, importantes. Vamos então saber qual é a ação principal da Portugal Inovação. Muito bem. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui mais uma vez. Nós já somos veteranos nestes congressos. Eu não sei se eu estou aqui a fazer o seu microfone. Tenho que baixar um bocadinho. Isso. Está melhor. Estava a dizer que nós já somos veteranos na participação nestes congressos organizados pela LabMe e por isso temos que agradecer uma vez mais a confiança que depositam em nós para podermos estar aqui a partilhar tudo aquilo que fazemos. Na verdade, temos que contar uma história para falarmos sobre a Portugal Inovação Social e a história a 16 de dezembro de 2014, na próxima segunda-feira fazemos 10 anos, e nesta altura formalizou-se a intenção que a União Europeia teve de fazer uma experiência piloto num dos países dos Estados-membros, através da qual se reservasse uma pequenina fatia do Fundo Social Europeu para financiar especificamente projetos de inovação e empreendedorismo social. Nós, portugueses, somos muito bons a fazer aquilo que fazemos. Conseguiram perceber hoje de manhã, através da presença do nosso primeiro Achoca, o Miguel Neiva, aqui neste congresso. Na verdade, já tínhamos muita história de inovação social no nosso país e, por isso, confiaram-nos este desafio de fazer esta experiência piloto.
A experiência correu bem e correu tão bem que continuamos agora no PT 2030 enquanto Portugal Inovação Social e, portanto, nós mantemos-nos a trabalhar e a dinamizar a inovação social no nosso país, a criar um grande ecossistema de inovação social a nível nacional. Estamos espalhados pelas nossas 5 regiões e desta forma também conseguimos trabalhar de uma forma de um modo muito diferenciado, porque na verdade temos uma equipa específica e eu integro essa equipa cujo objetivo é ativar a inovação social nos diferentes territórios e, portanto, temos um representante regional por cada um dos 5 territórios que nós intervencionamos em Portugal e, por isso, o objetivo é também, como eu estava a dizer há pouco, de uma forma muito diferenciada, mobilizarmos fundos comunitários para apoiar entidades que dinamizem projetos de inovação e empreendedorismo social. E de que modo é que o fazemos? Não sei se ia perguntar, mas também... Sim, porque, tal como disse, há umas especificidades diferentes de território para território, do interior, do litoral, de Trás-os-Montes para o Algarve, por exemplo. De que forma é que se consegue conciliar e conjugar todas estas diferenças? Na verdade, vamos voltar só aqui um bocadinho atrás, nós temos uma estrutura montada em que, através da verba de fundos comunitários que são especificamente canalizados para a inovação social, vamos mobilizando estes fundos comunitários por instrumentos de financiamento diferenciados. Estes instrumentos de financiamento estão alinhados às necessidades que as entidades têm para a operacionalização no terreno de projetos de inovação e empreendedorismo social e, mais do que as necessidades, a maturidade que estes projetos também já têm e se permitem ou não, por exemplo, a obtenção de resultados efetivos. Caso isso acontecesse, existem linhas de financiamento específicas para o efeito. E portanto, o facto de, no Portugal 2030, nós estarmos a trabalhar diretamente com os programas operacionais regionais, e respondendo já à sua pergunta, permite-nos também conseguir diferenciar muito a nossa intervenção nos diferentes cantinhos do país, porque é, de facto, muito diferente nós dinamizarmos uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social na área metropolitana de Lisboa ou no município de Beja, não é? Ou qualquer um dos municípios da área metropolitana de Lisboa, em Lisboa, por exemplo, ou no município de Beja. E, portanto, por isso, nós também temos uma intervenção muito diferenciada e orientamos, ao contrário do que fizemos no PT 2020, esta nossa intervenção trabalhando com os programas regionais para que consigamos chegar às necessidades que cada território tem e ajustarmos a nossa intervenção a essas necessidades. Portanto, tudo isto também sem esquecer a sustentabilidade. Tudo isto sem esquecer a sustentabilidade, porque, na verdade, nós também conseguimos trabalhar os nossos instrumentos de financiamento. Um dos grandes objetivos que temos é estimular o mercado de investimento social. O que percebíamos era que, através dos fundos comunitários, as entidades conseguiam ter apoio para a dinamização de projetos num tempo específico, mas terminando este apoio, terminava-se também, em muitos dos bons projetos que eram dinamizados, a possibilidade de continuarem no terreno a transformar vidas. E por isso nós entendemos que também em Portugal tínhamos uma lógica de responsabilidade social, também ela muito convencional, e o que tentámos fazer foi alinhar os nossos instrumentos de financiamento à possibilidade de termos investidores sociais que também tivessem um olhar diferenciador junto dos projetos. E por isso, de formas diferenciadas, no âmbito dos nossos instrumentos de financiamento, alocámos o papel de investidores sociais, que são entidades públicas ou privadas que, de alguma forma, vão também investir nos projetos de modo a que, terminando estes projetos, consigam ter um olhar diferenciador e orientem as suas lógicas de responsabilidade social para aquele projeto que pode até, eventualmente, estar também muito alinhado com as suas práticas no terreno. Por exemplo, existem projetos que, vamos dar o exemplo da Jerónimo Martins, investe em projetos que capacitam pessoas com deficiência para que elas depois também possam ser contratadas no âmbito das lojas Pingo Doce. Isto é um exemplo, não é? E, portanto, o que nós vamos tendo é cada vez mais
a política pública e o setor privado atentos àquilo que nós vamos fazendo e conseguirem alinhar as suas lógicas, não só de trabalho social diferenciado, como por exemplo os municípios fazem, e temos aqui pelo menos 3 municípios, eu já estive com eles hoje, que fazem investimento social em projetos de inovação social, portanto, juntamente connosco, financiam projetos para que eles estejam a operar nos seus territórios, mas também existem muitas empresas privadas que o fazem e desta forma orientam a sua lógica de responsabilidade social, até muitas vezes para a sua área de negócio. E voltamos novamente à rede, não é? Já lá iremos falar. Vamos agora chamar também a esta conversa a responsável pela Escolab, que é um projeto que apoia crianças e adolescentes, envolvendo-os no ensino com fórmulas mágicas, entre aspas, obviamente, que os levam a continuar os seus estudos. De que forma é que consegue motivar estas crianças e jovens que, à partida, não gostariam muito de estar na escola? De que forma é que vocês os conseguem captar? Ok. Boa tarde a todos. Gostaria muito de falar em português, mas está um pouco oxidado. Então, a gente acha que é muito engraçado porque o meu sotaque é brasileiro, porque a minha professora era brasileira, mas fico muito mais cómoda falando em espanhol, então vou continuar em espanhol se está bem. Ok. En Escuela nos centramos sobre todo en fomentar vocaciones científicas e investigadoras porque es un área en el que se están creando muchos empleos, en el que vemos que los niños y las niñas van a tener más posibilidades de desarrollarse laboralmente y por tanto de conseguir un futuro mejor. Entonces, tenemos que hacerlo siguiendo un poco con el diálogo anterior, teniendo en cuenta los deseos y los intereses de los niños y niñas, porque si no es imposible que les enganchemos. Y para esto lo que hacemos es fijarnos mucho en su contexto, en las cosas que les interesan, que un año pueden ser los Pokémon y otro año puede ser el Mundial de Fútbol, y desde ahí planteándoles situaciones educativas que les resultan atractivas, y ahí les enganchamos y les podemos hablar, por ejemplo, del mundo animal con las características de los distintos Pokémon, o de la parábola, de la fórmula matemática de la parábola, contándoles cómo Cristiano Ronaldo tira una falta y mete gol desde tan lejos, ¿no? Entonces, buscamos engancharles desde su realidad, entendiendo qué es lo que a ellos les gusta y partiendo de ahí para que se mantengan en el colegio y se mantengan en las materias científico-técnicas que tienen un futuro muy prometedor, y que ya pensando un poco más en grande en cómo esto puede ayudar al desarrollo de los territorios, al final no solo estamos promoviendo el pensamiento crítico en los niños y promoviendo que se conviertan en ciudadanos informados, sino que estamos contribuyendo a crear un ambiente más innovador y más creativo, y al final para solucionar los problemas sociales, que es a lo que se dedica la innovación social, necesitamos una sociedad que impulse que las nuevas generaciones estén listas, estén dispuestas a enfrentarse a problemas que ahora no existen, van a existir cuando estos niños sean mayores. Entonces lo que tienen que tener son las herramientas y las habilidades para analizar esos problemas y buscar soluciones que muchas veces son complejas, y nos damos cuenta de que la administración pública o las empresas privadas normalmente no consiguen llegar con la agilidad suficiente. Entrenándoles a través de retos que para ellos son divertidos, y retos que no tienen una única respuesta correcta, sino que tienen muchas maneras de llegar a la solución, lo que conseguimos es poco a poco que vayan haciéndose más creativos, más innovadores, y cuando les toque a ellos estar sentados aquí tratando de arreglar las cosas, sepan cómo hacerlo porque lo han vivido desde pequeñitos. É ajudá-los a pensarem e a agirem também. Como é que surgiu esta ideia? Vamos voltar um bocadinho atrás. Foi uma ideia que surgiu da necessidade realmente de colmatar esta falha que os governos iriam fazendo. Como é que foi? Esta idea nace también de una experiencia muy personal. Yo soy bióloga molecular de formación, pero yo soy bióloga porque cuando tenía 9 años, por Navidad me regalaron un microscopio de juguete. Y entonces fue una experiencia en la infancia que me marcó y me hizo pensar, oye, yo de mayor puedo ser científica.
Y cuando estaba haciendo la tesis doctoral, mis compañeros de laboratorio, hablabas con ellos y te decían, sí, porque a mí mi tía me llevó una vez a conocer su laboratorio. O yo tuve la visita en el colegio de un astronauta y a mí eso me abrió los ojos al mundo de la astronomía. Entonces, experiencias en la infancia marcan mucho. Cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, nos dimos cuenta de que había una desconexión muy grande entre lo que ocurre en los laboratorios en el mundo de la investigación y la sociedad general. Y esto ocurre principalmente porque el enfoque con cómo se enseña normalmente la ciencia y la tecnología en los colegios está muy desconectado de la realidad de los niños y niñas. Y así surgió la idea de vamos a hacer actividades que estén cercanas al contexto, a la realidad de los niños y de las niñas y que les enganchen y que les hagan plantearse que, ¿por qué no, de mayores ellos también pueden dedicarse a la ciencia y la tecnología? Já que fala na tecnologia, de que forma é que a inteligência artificial pode ajudar nesta inovação social? E a pergunta é para as duas. Bem, olha, começa já a ajudar neste momento na análise das candidaturas, não é? É uma intenção do governo português começar a utilizar a inteligência artificial, já foi divulgado pelo ministro que tutela todo o quadro comunitário, que apoie na análise das candidaturas e, portanto, só aí já temos uma grande ajuda. Mas, na verdade, e mesmo em termos de apoio para a dinamização dos projetos, há projetos que neste momento, através da inteligência artificial, vão conseguir produzir documentação, vão conseguir produzir informação que promova depois também muita diferença no terreno e, portanto, neste momento, a inteligência artificial acaba por ser quase... já é o presente, não é? Já sim, não é o futuro, já é o presente. E também conseguem ser quase os nossos melhores amigos, não é? Portanto, todos os dias de manhã temos que os cumprimentar com muito carinho, para eles também se tornarem aqui mais emocionais, é o que dizem, não é? Portanto, estamos a cumprir, e quando falamos com cada um dos chats, a dizer chat, bom dia, como é que estás? Espero que estejas bem, para que eles depois também nos consigam ajudar muito mais do que esta questão cognitiva que os chats vão tendo, agarrar-se também a uma componente emocional, que é um bocadinho assustador para quem trabalha nas áreas sociais, mas que de facto tem sido uma mais-valia muito grande. En el mundo educativo, yo creo que el potencial de la inteligencia artificial es enorme, y creo que esto se puede aplicar al ámbito, por ejemplo, sanitario también y a muchos otros ámbitos. Lo que va a conseguir es liberar tiempo de los profesionales para que lo dediquen a las cosas realmente importantes. Cualquier profesor, estamos por aquí en evaluaciones y lo sabemos, tenemos un montón de tareas repetitivas. Si tenemos 300 alumnos, ahora en diciembre tenemos que mandar 300 informes. Si nosotros tenemos la información, podemos conseguir con inteligencia artificial, por ejemplo, redactar esos informes. Y el tiempo que liberamos lo empleamos en decir, mira, Ana, estás más floja en este tema, ¿cómo podemos trabajarlo? Vamos a pensar en qué puedes hacer durante las vacaciones para que en enero vuelvas más fuerte. Mientras que antes estaríamos redactando los informes y no nos daría tiempo a hablar con Ana. Entonces yo creo que tanto en la medicina como en la educación y en muchos otros ámbitos de innovación social, el poder real de la inteligencia artificial es liberar tiempo para las cosas que solo se pueden hacer de tú a tú, de manera humana, con el corazón. Y ahí es donde reside la riqueza y el potencial. Muito bem. Da parte da manhã, a vereadora da Câmara de Vila Real disse que Helena Loureiro teria um anúncio importante para nos deixar. Ficamos curiosos todos durante esta jornada. Gostaríamos então de saber que anúncio é esse. Eu ia aproveitar para o encerramento, mas já que lançou o repto, acho que nos estão a ouvir bem, acho que sim, mas já que lançou o repto, falamos já. Na verdade, nós temos um instrumento de financiamento que são os Centros para Empreendedorismo de Impacto, já foi falado nos painéis anteriores. Sabrosa, Alijó e Vila Real candidataram-se a um centro para empreendedorismo de impacto, que na verdade a intenção é ser uma incubadora de inovação social, e esta candidatura já foi analisada e tem agora proposta para aprovação, que muito em breve o Regiador Parque, que é a entidade beneficiária desta operação, irá receber para grande
orgulho e honra, imagino eu, dos 3 municípios, e nós estamos com uma expectativa muito, muito, muito grande de que este território terá um desenvolvimento muito significativo no âmbito da inovação social, tendo este centro, ou dando este centro um mote para que isso aconteça. E da parte de Portugal Inovação Social, aqui estaremos. Só boas novidades, então. Para todo o apoio para que isso aconteça, sim. Eu acho que sim, que são muito boas novidades e estamos muito felizes, nós também, por esta possibilidade. Muito bem, isto tudo para incentivar então o aparecimento de novos projetos na área da inovação social, mas de que forma é que podemos sensibilizar a comunidade para se envolverem também cada vez mais na inovação social? A inovação social surge quando alguém tem um brilho no olho para qualquer problema social ou que lhe é querido, e é estranho ouvir isto assim, não é? Como é que os problemas sociais nos são queridos, mas na verdade podem nos ser queridos. Eu, na minha outra vida, sou dirigente associativa porque eu tinha uma área temática que me é muito querida, que é a área da promoção da proteção da infância e da juventude. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer a estas pessoas e a estas entidades é que é possível fazer a diferença e é possível testar um trabalho diferenciado quando percebemos que as metodologias convencionais que estamos a implementar não são suficientes para minimizar determinado problema social. E nós falamos muito, desde há 10 anos, estamos cada vez mais a falar nestas questões da avaliação de impacto. Este nosso discurso, e que neste momento já é um discurso do ecossistema, está muito relacionado com esta vontade que nós temos de que é necessário diferenciar para promover a mudança na vida das pessoas. E, de facto, se nós temos ou brilho no olho, aliás, para determinada área, nós, por si só, temos a capacidade de fazer alguma coisa para promover a mudança. E muitas vezes há alguma coisa que nós fazemos é promover inovação social. Eu não sei se... Contaste a tua história, Miguel, hoje? Contaste como é que surgiu o Colored? Não. Na verdade, o Colored surge com um alerta que o Miguel teve com a leitura de um artigo, certo? Estou a dizer bem? Relacionado com as questões do daltonismo, e o Miguel começou a pensar como é que nós podemos transformar a vida das pessoas que têm daltonismo, e que são muitíssimas, não é? 10% da população masculina tem daltonismo, e ainda muito poucas pessoas, às tantas, tinham esta noção. E nós temos crianças que são vítimas de bullying nas escolas porque são daltónicas e ninguém tem noção de que elas são daltónicas. E, na verdade, o brilho do olho do Miguel está a ler um artigo sobre daltonismo e percebe como é que é possível que ainda ninguém tenha olhado para isto de forma diferenciada. E tivemos a sorte, no mundo, de termos um Miguel Neiva que olhou para esta temática de forma diferenciada. Mas nós temos muito orgulho e muita honra em termos um Miguel Neiva no nosso país, mas há muitos Miguéis Neivas a nível nacional e também a nível mundial que tiveram brilho no olho quando perceberam que existem problemas sociais que não estão a ser bem trabalhados. E, portanto, na verdade, o grande mote é exatamente este. É termos uma área temática que nos diz alguma coisa e queremos fazer mais, queremos fazer melhor e no fundo, queremos perceber, e nós somos muito felizardos quando trabalhamos na área da inovação social, porque sabemos que aquele clichê do pelo menos salvamos uma pessoa, na verdade o que nós podemos fazer com a inovação social não é salvar uma pessoa, é salvar muitas, porque uma boa experiência no terreno que funcione pode ser amplamente escalada e nós podemos atingir muitas e muitas e muitas pessoas que são vítimas de determinado tipo de problemas. E por isso é ter brilho no olho. Cristina, enquanto empreendedora deste projeto de inovação social, sente que o seu plano poderia ir mais à frente do que já está? O que é preciso para continuar a crescer este projeto? Sí, nosotros llevamos más de 10 años ya trabajando y en este tiempo hemos impactado directamente en 25.000 niños y niñas. Y parece mucho, pero a nosotros se nos queda corto, sabiendo cuántos niños y niñas viven en el planeta. Entonces, hace unos años, coincidiendo con la pandemia,
le dimos un giro y lo que hicimos fue digitalizar nuestra metodología para formar a profesores de primaria, no solo en España, sino también en Latinoamérica, aprovechando que tenemos un idioma común. Y esto permite que ahora haya niños y niñas en Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, aprendiendo con la metodología School gracias a sus profesores. Podemos llegar mucho más allá y en este trabajo un poco deslocalizado hemos visto que lo que nos funciona para llegar a más niños y niñas son las alianzas. No necesitamos abrir una sede en Colombia, otra en Ecuador, otra en Paraguay para trabajar con los profesores de allí. Necesitamos contactar con entidades que ya están trabajando con los niños y niñas y los profesores en esos países y ponerles delante nuestra metodología. Tenemos esto, sabemos que funciona, sabemos que en vuestro contexto puede funcionar también. ¿Qué necesitamos hacer para que salga adelante y vuestros niños y niñas también puedan aprender de una manera más práctica, más manipulativa? Entonces, para ir un paso más allá, más alianzas, y vuelvo a apelar, igual que hacía cuando hablaba de la inteligencia artificial, a la importancia de los lazos humanos, de lo que estamos haciendo aquí en este congreso. Si a alguien le resuena esta historia y dice, pues yo tengo un amigo que trabaja en Nicaragua, oye, pásale mi contacto, hablamos y seguramente podamos montar un proyecto piloto con muy poco coste y mucho impacto. Y es lo único que nos hace falta. Otras personas que, como en el caso de Miguel, quieran realizar un cambio y aunque el cambio potencialmente sea muy grande, está siempre puesto en marcha persona a persona. Entonces, las personas son la clave. Muito bem, as pessoas são sempre o alvo principal e final. Helena, pegando neste caso em que é também trabalhado não só em Espanha, mas na América Latina, nós podemos, de certa forma, pensar também, já que somos um país que deu novos mundos ao mundo, podemos também pensar nesta ligação da rede, portanto, da inovação social para, por exemplo, os PALOP? Claro que sim. Aliás, de que forma? Na verdade, o que nós fazemos também na Portugal Inovação Social é divulgar muito e trabalhar de forma muito articulada com os diferentes países da Europa, mas também neste momento já no mundo. Nós temos muitas relações com o Brasil, com o Canadá, com a Argentina. Estamos a trabalhar de uma forma muito próxima com vários países, porque de facto nós, ainda que não tenhamos na opinião pública geral muita noção disso, nós somos únicos na Europa e no mundo, na forma como nós mobilizamos as questões da inovação social. Uma área da política pública, um governo que aposta nesta área desta forma, mobilizando fundos comunitários e trabalhando com uma estrutura de missão como nós trabalhamos, não existe no mundo nenhuma estrutura igual. E por isso nós, de facto, somos muito diferenciadores e podemos naturalmente levar o nosso trabalho a muitos países e divulgar aquilo que nós fazemos, também nos PALOP. Aliás, nós não podemos financiar naturalmente com fundos comunitários projetos que não sejam nacionais, mas nós temos muitos projetos financiados por nós que atuam a nível nacional e que também já atuam nos PALOP. E, portanto, esta escalabilidade que é passível de acontecer no âmbito dos nossos projetos, não só nacional, mas também internacional, é muito potenciada pelo papel que nós, Portugal Inovação Social, e que o país, naturalmente, porque é o país que tutela a Portugal Inovação Social, vai tendo nesta área. Voltando também um bocadinho atrás na nossa conversa, há pouco falou das especificidades das regiões e das diferenças que há. Pode-nos talvez fazer uma radiografia do país em que quais são os projetos mais fortes, por exemplo, em Trás-os-Montes, se são muito diferentes das áreas e das vertentes do Algarve, por exemplo, ou do centro do país? É muito difícil para mim, há colegas na nossa equipa que conseguem falar no seu top 10 de projetos, não é? É muito difícil para mim estar a diferenciar uns projetos relativamente a outros ou dizer que áreas, nomeadamente? Sim, até porque nós financiámos no quadro anterior quase 700 projetos, 697, e portanto, na verdade, é uma panóplia gigante de projetos que foram dinamizados no nosso país.
Mas nós temos projetos muito emblemáticos e muitos destes projetos estão relacionados com os problemas sociais de cada território. Sabemos que há problemas sociais que são transversais ao país todo. Quando falamos nas questões da violência doméstica, do alcoolismo, as questões do desemprego, por mais que possam estar, neste momento, a questão dos migrantes, não é? Por mais que possam estar mais enraizadas num ou noutro território, na verdade, acabam por ser um problema nacional, mas também temos questões muito particulares que afetam territórios mais do interior e não afetam tanto territórios do litoral e, por exemplo, as questões da desertificação afetam mais o interior, as questões dos idosos isolados nas nossas aldeias afetam muito o interior e, portanto, há projetos que nós financiamos muito relacionados com estas áreas temáticas. As aldeias pedagógicas são um exemplo disso, é um projeto que foi financiado logo no início do quadro ou dos primeiros lançamentos a projetos que nós fizemos, de lançamentos de possibilidade de candidatura aos projetos, aliás, que fizemos no início do quadro do 2020, e as aldeias pedagógicas é um projeto que atua, como falou em Trás-os-Montes, atua em Bragança e que tem um sucesso incrível e que conseguiram demonstrar impactos muito significativos com esta lógica de trabalho diferenciada e apostando na inovação social. E, portanto, sim, há temáticas muito específicas de cada área e também há territórios em que é muito mais difícil mobilizar a inovação social do que outros, porque, na verdade, também o trabalho convencional, e muitas vezes nós dizemos isto, não trabalhem a área da inovação social, damos às organizações da economia social muitas vezes este conselho, não trabalhem a área da inovação social se ainda não conseguirem trabalhar bem a área do tradicional, não é? E, portanto, as respostas que vocês dinamizam, se não as estiverem a dinamizar bem, não deem... o objetivo é que, até muitas vezes nem sequer têm competências de gestão para o fazer, e, portanto, é preciso primeiro fazerem bem aquilo que fazem para depois darem o salto para as questões da inovação social. E nós ainda temos a política pública com muitas dificuldades de mobilização de um trabalho eficiente e eficaz nas próprias áreas que eles dinamizam enquanto financiadores, não é? A própria Segurança Social contrata serviços a entidades através dos protocolos de cooperação com IPSS e que muitas vezes não estão a funcionar. E, portanto, tem que ainda ter-se um olhar diferenciado para essas questões antes de se olhar para as questões da inovação social. E, portanto, isto depende de território para território. E até mesmo dentro das grandes áreas metropolitanas, há municípios que trabalham, municípios ou territórios, concelhos que trabalham de uma forma muito diferenciada na área social e outros que ainda precisam de ter algum caminho. Muito bem, e esse caminho vai-se fazendo paulatinamente, não é? E também com muita dedicação, muita resiliência. Sim. Visto que estamos numa cidade em que também há ensino superior, gostaria de saber qual é o envolvimento das universidades do país na inovação social. As universidades são para nós parceiros fundamentais, porque, na verdade, não só nos ajudam e potenciam a um pensamento diferenciado através dos diagnósticos que vão sendo feitos e dos estudos que vão fazendo, mas também porque são o grande mote para as avaliações de impacto dos nossos projetos. A grande maioria dos nossos projetos recorreu às universidades para fazer a avaliação do impacto que as suas iniciativas têm no terreno e, portanto, esta nossa relação com as universidades tem sido absolutamente essencial. E deixe-me só voltar atrás aqui numa questão que eu estava a dizer há pouco e que acho que é importante. Muitas vezes nós comparamos o trabalho que é feito no litoral com o trabalho que é feito no interior, sendo que até se privilegia a qualidade do trabalho do litoral em detrimento do trabalho do interior, e na área da inovação social nós vamos detectando, e aquilo que está a acontecer aqui hoje em Vila Real é disso um exemplo. Nós temos 3 municípios, Faro é outro exemplo, nós temos 3 municípios que são altamente diferenciadores aqui no interior, no que diz respeito à intervenção social, que são muito dinâmicos e que trabalham muito bem esta área,
e comparados com alguns dos municípios, por exemplo, de áreas até metropolitanas, como Porto e Lisboa, às tantas até conseguem ter um trabalho mais dinâmico e, portanto, acho que também este preconceito, não estou a dizer isto de forma pejorativa, mas que se vai tendo relativamente àquilo que é feito no interior e aquilo que é feito no litoral, vai-se começando a ter que esbater, porque existem realidades e acessos diferentes, existem problemas sociais diferentes, mas na verdade o dinamismo e a capacidade de trabalho não é assim tão diferente. Muito bem. Cristina, é preciso continuar a sonhar? Siempre, siempre, porque es lo que nos empuja a seguir trabajando y seguir mejorando la realidad. Y yo creo que si en algún momento nos encontramos con barreras que nos hacen querer dejar de soñar, tenemos que volver a conectar con el propósito inicial y recordarnos por qué hacemos lo que hacemos, porque al final los sueños mueven el mundo. Quem assistiu a este fórum e ficou desperto para estas questões de inovação social e também quiser contribuir com uma ideia, qual é o passo que tem de dar? Qual é o percurso que tem que fazer para criar o seu projeto? Se for relacionando-se com a Portugal Inovação Social, logo já em primeira linha, pediu-me para eu falar nas novidades, neste momento vão ter aqui em Vila Real, Alijó e Sabrosa a possibilidade de recorrerem ao Centro de Empreendedorismo de Impacto que vai ser dinamizado e, portanto, através deste centro podem incubar as suas ideias e serem capacitados para o desenvolvimento destas ideias e até mesmo para a construção e desenvolvimento de um projeto no terreno. E portanto, logo assim, à partida, tem já, agora, aqui em Vila Real, Sabrosa e Alijó, essa possibilidade, porque a intenção do Centro para o Empreendedorismo de Impacto, ou uma das intenções, é exatamente essa. No que diz respeito à relação com a Portugal Inovação Social, nós temos, como eu disse há pouco, representantes regionais em todas as 5 regiões do país. E, portanto, aqui no Norte temos, e suponho que estão aqui só pessoas do Norte, se não... Também tirando Faro, não é? Tirando Faro, mas Faro já tem uma relação muito grande com o nosso representante regional também. Aqui no Norte é a Sónia Files, e portanto esta colega está completamente disponível para apoiar as organizações a ativarem os seus projetos e a alavancar todas as possibilidades de candidatura a um instrumento de financiamento nosso. Nós convidamos sempre as organizações a olharem para aquilo que nós fazemos e a estudarem os nossos instrumentos de financiamento, porque de facto são um grande mote para que os projetos se iniciem e possam ser alavancados e também com este boost de sustentabilidade que têm durante o curso do projeto, podem garantir depois a escalabilidade futura daquilo que estão a fazer. E, portanto, assim como ponto de partida é contactarem-nos através da nossa representante regional, sendo que sabem que aqui, neste território, tem então o Centro para o Empreendedorismo de Impacto, que vai ser o grande mobilizador, espero eu, da inovação social aqui nestes 3 municípios. Portanto, mas de que forma é que se vai divulgar publicamente esta possibilidade de se criarem projetos? A estrutura de missão tem vindo a criar campanhas de informação e sensibilização? Sim, sim. Agora, muito proximamente, vamos ter num canal televisivo a divulgação daquilo que nós fazemos e que a Portugal Inovação Social faz. Nós temos as redes sociais a funcionarem de uma forma muito dinâmica e também apostamos muito no trabalho diferenciado com os nossos projetos para que eles próprios divulguem aquilo que vão fazer. Portanto, não acho improvável que a partir das próximas semanas, quando o Centro para o Empreendedorismo de Impacto aqui destes territórios começar a trabalhar, façam uma grande campanha de comunicação, até porque no âmbito do financiamento têm possibilidade de o fazer.
Muito bem, estamos assim a chegar ao final desta mesa redonda. Vamos também quase para o final deste encontro. Quero agradecer a Helena Loureiro e a Cristina Balbas o facto de terem também participado nesta mesa redonda e darem a conhecer os vossos projetos, que sejam eles inspiradores para que possam também aparecer novos e bons projetos. Muito obrigada. Boa Muito tarde. obrigada. Boa tarde. Vamos a hacer una cosa, si os parece, me parece interesante lo que estáis diciendo. Así que vamos a quedarnos aquí un ratito porque tenemos algunas dudas que... Quédate, Mila, también con nosotros que queremos compartir. ¿Nos sentamos? ¿Las cuatro? ¿Sí? Venga, vamos a formar una especie de tertulia entre todas. Innovando. Venga, perfecto. Perfecto, porque también hay que empoderar el talento femenino, ¿no? Y en este caso, ¿no os parece? Aquí me estoy reivindicando, pero creo que, al igual que ha habido una mesa solo de hombres, en este E eles caso... perguntam onde é que está a paridade. Agora é Onde a está altura a dos paridade, homens Mila? perguntar onde é que está a Cierto. paridade da mesa, não é? Cierto, efectivamente. Así que después de todo lo que habéis dicho, muy interesante, por cierto, yo no sé si puedo sacar la importancia también del papel de la profesionalidad de la mujer en todo este ámbito que estamos hablando de la innovación, del desarrollo y más en concreto de la educación. ¿Qué haría falta para conseguir ese empoderamiento? Yo no voy a hablar aquí de cifras, de un 50-50 ni nada por el estilo, pero cómo cimentamos, cómo ponemos las bases de una mayor presencia y de un mayor desarrollo de la innovación femenina en este caso. Cristina, ayúdame a entender esto. Yo creo que aquí lo que hablábamos también cuando hablábamos de difusión de las iniciativas, la visibilidad es clave. Al final todos necesitamos modelos de rol en los que vernos reflejados. Entonces creo que poner el foco en emprendimientos femeninos, en iniciativas femeninas, en mujeres que están haciendo grandes cosas en distintos ámbitos, y esto en el caso particular de la ciencia y tecnología sabemos que es muy necesario, es clave, porque si no tenemos un espejo en el que mirarnos o alguien a quien aspirar a ser como ella, es muy difícil que cuando somos niñas se nos haga ese clic y vamos a tener más barreras en el camino. Entonces, claro, las profesiones la visibilidad... STEAM, en vuestro caso está clarísimo, fomentar esas vocaciones científicas, ¿no? Fomentar vocaciones científicas dando modelos de rol que además sean cercanos. O sea, no me sirve que yo sepa que Marie Curie es una científica reconocida y es mujer. Todo el mundo sabe eso, pero yo quiero que me sepas nombrar una mujer de Burgos, que es la ciudad de donde yo vengo, que es científica y es muy reconocida. Y quiero que todas las niñas en su pueblo, en su ciudad, tengan una persona con la que se puedan identificar, que sepan que se dedica a algo relacionado con la ciencia y la tecnología. Y hasta que no llegue a ese punto yo no voy a descansar. Claro, Cristina decía antes, los sueños mueven montañas. Una cosa es tener un referente femenino, como yo puedo tener, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, y otra cosa es diseñar la senda y tener las herramientas para poder conseguirlo. En este punto, ¿qué hace falta para abrir esse caminho? Eu tenho alguma dificuldade em falar sobre esta temática porque, de facto, em Portugal eu não sinto, principalmente nesta área, na área social, que haja uma menor representatividade das mulheres na intervenção. Nós temos variadíssimas empreendedoras sociais no âmbito da inovação social. Aliás, até nunca fiz estas contas porque não é uma questão para mim. Eu acho que a progesterona e a testosterona se distinguem amplamente e, portanto, nunca foi uma questão para mim. Eu nunca senti até pessoalmente essa diferenciação, embora saiba que ela existe. Mas no que diz respeito à inovação social, eu até tenho ideia, quase me atrevo a dizer, que nós temos mais mulheres empreendedoras sociais do que homens aqui em Portugal. E, portanto, eu não sinto nesta área específica que haja uma diferenciação e um desequilíbrio como existe em outras áreas. Até mesmo no que diz respeito às áreas da liderança dos projetos. Nós temos muitas mulheres que são líderes dos projetos, porque são as verdadeiras empreendedoras, e mesmo ao nível da organização que congrega os principais empreendedores sociais a nível mundial, que é a Ashoka, nós temos em Portugal uma paridade de mulheres Ashocas e de homens também. Não há grande diferenciação. Parece-me, estou aqui agora a pensar de cabeça, até porque nós tivemos
há cerca de 2 semanas a designação de mais 2 Ashokkas portugueses, sendo que um era homem e outro era mulher. E, portanto, não noto nesta área específica uma grande diferença. Aliás, até se a sentir é no sentido inverso. Eu acho que há menos homens a trabalharem na área social do que mulheres, não é? Portanto, aqui em Portugal não se sente. Eu faço minhas as suas palavras porque também no meu meio, principalmente aqui no nosso distrito, a mulher é o maior número de jornalistas, portanto não vejo que haja, não sei porquê, talvez porque estejamos mais atentas ao mundo, provavelmente, não sei, mas penso que sim, que somos mais sensíveis também, procuramos estar mais atentas. Probablemente por eso. Claro, quizás tenga bastante que ver con el área del que estamos hablando. Claro. Las mujeres siempre se han visto más, no sé si utilizar el verbo, relegadas al ámbito social y están quizás todavía algo menos presentes en el ámbito científico. Hace poco salía el informe PISA y en España decía que en estudio y en conocimiento de matemáticas, y fue un dato que a mí me sorprendió, los chicos, los hombres, superaban a las mujeres en 18 puntos. No será falta de capacidad precisamente, pero lo que más me sorprendió fue que esa brecha se había acortado en los últimos años. Y ahora, sin embargo, parece, según siempre esa fuente, que nos estamos alejando otra vez en ese conocimiento. Tú, como mujer, como emprendedora y como conocedora, por tanto, de lo que es formarse en materia científica, ¿cuáles dirías que son los principales obstáculos ahora mismo a la hora de abrir camino en este ámbito? Yo creo que es muy difícil decir este es el principal obstáculo porque sin duda es un problema multifactorial y mucho tiene que ver con la cultura subyacente, que es una cosa muy difícil de cambiar. Tú misma lo dices, o sea, las mujeres no relegadas, pero nos vemos más normalmente en roles sociales. Le doy la vuelta a esto. ¿Cuántos chicos con vocación docente no han optado por hacerse maestros porque no tienen modelos de rol? Porque casi todos los profesores de niños pequeños son mujeres. ¿Y cuántos talentos en un ámbito de cuidados y de formación estamos perdiendo? ¿Y cuánto contribuye esto a que los niños no crezcan con un modelo de rol de, oye, un hombre puede cuidarme también cuando soy pequeño y estoy en el cole? O sea, es una cosa que tiene raíces muy profundas en nuestra cultura hoy en día y que no se soluciona, yo qué sé, haciendo programas de refuerzo de matemáticas para las niñas. No pasa por ahí, tiene que haber un cambio cultural más amplio primero. Claro, Eva Pozo decía antes que efectivamente la innovación social, con la innovación social también se trabaja la igualdad, ¿no? Claro. Desde luego los tentáculos de la innovación social son muy alargados y son muchos. Estamos hablando de la sostenibilidad, estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando de la infancia, de energías renovables, de agricultura, de artesanía, de tecnología y del turismo y de la economía y de la cultura, por ejemplo, ¿no? Y en este caso también, desde luego, la igualdad todavía es un objetivo, podemos decir, complicado. Bueno, pode ser que surjam projetos nessa área também em Portugal, não é? Já existem. A questão aqui é que eu acho que nós estamos a falar de 2 temáticas diferentes. Uma questão relaciona-se com o direito das mulheres. Outra questão é com a área temática em que as mulheres trabalham. As mulheres e os homens são diferentes, têm características diferentes, biologicamente são absolutamente diferentes e, portanto, parece-me que é normal, e entendo isso como sendo normativo, e é natural, isto é uma opinião pessoal, não é? Sou eu que estou a falar, mas entendo como normativo que haja áreas temáticas para as quais as mulheres se sentem mais predispostas ou têm mais predisposição e os homens terão para outras, não é? Isso não me choca minimamente, ainda bem que assim é, e por isso no mundo existem homens e mulheres e nós não somos todos iguais. Contudo, outra questão muito diferente é os direitos, não é? E o acesso aos direitos e quando há uma discrepância nesse acesso, sim, é de facto uma área que tem que ser trabalhada e nota-se que há diferenciação no acesso a determinados direitos. Principalmente, e nós nos países desenvolvidos sentimos que fará nos países não desenvolvidos, não é? Contudo, as áreas temáticas, eu sinto que estão muito, muito relacionadas com aquilo que nós temos mais predisposição enquanto mulheres e enquanto homens. Não significa que as mulheres não poderão fazer
atividades que comumente se acha que são mais destinadas a homens e vice-versa, não é? O que me parece é que é normal que haja temáticas diferenciadas, porque nós somos diferentes. Hagamos una cosa. Durante todo el día de hoy hemos escuchado a los y las ponentes que han estado en este escenario, pero, y me voy a levantar, déjame el micrófono, no hay nadie que haya preguntado, no hay nadie que haya aportado de todas las personas que estáis aquí presentes. ¿Hay alguien que quiera formular una cuestión? ¿Alguien que quiera añadir algo de lo que se está hablando durante todo este día en el Congreso, bien sobre la innovación social como revitalizadora de los entornos más cercanos, de la educación como se está hablando, por ejemplo, de las personas de edad avanzada, de la personalización de los proyectos, de las estrategias necesarias para impulsar la crianza, para terminar, por ejemplo, con la pobreza? Alguien que quiera formular alguna cuestión o que quiera hacer alguna aportación y que además sea osado y que quiera hablar en portuñol, ¿todo esto lo podemos conseguir? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna cuestión? ¿Nadie que se atreva? Yo creo que les asustáis, ¿eh? ¿No? ¿Nadie se atreve? No hay preguntas. Bueno, en cualquier caso, yo quiero agradeceros que hayamos improvisado aquí una tertulia femenina, que desde luego nos hayáis ayudado también a entender todo lo que estáis haciendo. Así que les vamos a dar un aplauso, ¿sí? Muchísimas gracias. Un placer.